No dia 25 de janeiro de 2019, uma das maiores tragédias ambientais e humanas da história do Brasil aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais. Uma barragem de rejeitos de mineração se rompeu, liberando cerca de 12 milhões de metros cúbicos de lama tóxica que devastou a vegetação, a fauna, o rio Paraopeba e soterrou centenas de pessoas. Bem, esse não foi o primeiro caso de rompimento de barragem no país. Mas o que levaria ao rompimento de uma estrutura como aquela? Como que algo construído para conter os resíduos sólidos se transformou em um rio de lama mortal? E qual a explicação para tudo isso? O que a ciência tem a dizer? A resposta pode estar nos fenômenos de transporte, que são processos físicos que envolvem a transferência ou o fluxo de massa, energia ou momento entre diferentes pontos de um sistema. Esses fenômenos são estudados pela engenharia e pela física e podem ser aplicados a diversos campos, como mecânica dos fluidos, termodinâmica e mecânica dos solos. Para entender o que aconteceu em Brumadinho, precisamos primeiro entender o que são barragens de rejeitos e como elas são construídas. As barragens de rejeitos são estruturas usadas para armazenar os resíduos sólidos e líquidos gerados pela atividade mineradora, como a extração de minério de ferro. Esses resíduos são chamados de rejeitos e são formados por partículas finas de rocha, areia, argila e outros minerais. A barragem de Brumadinho era uma barragem de rejeitos do tipo alteamento a montante, que consiste em construir diques sucessivos sobre os próprios rejeitos depositados na base da barragem. Esse tipo de barragem é considerado o mais barato e o mais perigoso, pois oferece menos estabilidade e resistência do que outros métodos. A estabilidade de uma barragem depende de vários fatores, como a geometria, o material, a compactação, a drenagem, a impermeabilização e as condições climáticas. Um dos principais fatores é a resistência ao cisalhamento, que é a capacidade do material de resistir às forças que tendem a deslocar as camadas internas umas sobre as outras. Quanto maior a resistência ao cisalhamento, melhor é a condição de estabilidade e menor é a chance de a barragem se romper. A resistência ao cisalhamento depende do atrito e coesão entre as partículas e da tensão efetiva. Esta, por sua vez, depende da tensão total e da pressão de água nos poros do solo, ou poropressão de água. A tensão efetiva é um conceito fundamental para entender o que aconteceu com a barragem de Brumadinho. Ela representa a força que mantém as partículas unidas e que resiste ao cisalhamento. Se a tensão efetiva for reduzida a zero, o material pode perder a sua resistência ao cisalhamento e se comportar como um fluido. Isso é o que ocorre quando há um aumento repentino da pressão de água nos poros, causado por algum fator externo ou interno, como um terremoto ou uma vibração. Esse fenômeno é chamado de liquefação, fenômeno que provocou o rompimento da barragem de Brumadinho. A liquefação é um fenômeno que envolve a mudança de um material sólido para um material fluido, devido ao aumento da poropressão de água. A liquefação é um processo irreversível, pois uma vez que o material se liquefaz, ele não volta mais ao seu estado original. A liquefação pode ocorrer em qualquer tipo de solo ou rocha que contenha água nos seus poros, mas é mais comum em solos arenosos, saturados e pouco compactados. A barragem de Brumadinho era composta por rejeitos de minério de ferro com essas características, e por isso estava sujeita à liquefação. A liquefação pode ser causada por diversos fatores, como terremotos, vibrações, impactos ou aumento da pressão da água. Quando isso acontece, as partículas sólidas do solo tendem a se rearranjar, reduzindo o volume ocupado pelo solo. Como a água não é compressível e o fenômeno é muito rápido, ocorre aumento na pressão de água. Isso faz com que o solo perca a sua resistência ao cisalhamento e se torne fluido. A liquefação é um fenômeno muito perigoso, pois pode afetar a estabilidade de estruturas que estão apoiadas sobre o solo, como edifícios, pontes, estradas e barragens.
Muitos casos de desastres naturais ou provocados pelo homem estão relacionados à liquefação, como o rompimento das barragens de contenção de rejeitos da mina Stava na Itália, 1985, da mina de Sullivan, no Canadá, 1991, e da mina de Fernandinho, no Brasil, 1986. Em Brumadinho, a liquefação foi provocada pelo aumento da pressão da água nos rejeitos armazenados na barragem. No entanto, não se sabe ao certo o que ocasionou o aumento da pressão da água nos rejeitos armazenados na barragem. Algumas hipóteses foram levantadas, como a ocorrência de chuvas intensas na região, a infiltração de água no solo, a falta de drenagem adequada ou até mesmo o acúmulo de água na superfície dos rejeitos. Além disso, foi levantada a questão de que os rejeitos ali contidos poderiam ter uma baixa densidade relativa, ou seja, uma baixa compactação das partículas sólidas, o que os tornava mais suscetíveis à liquefação. Quando a pressão da água aumenta nos rejeitos, a resistência ao cisalhamento diminui repentinamente, ocorrendo o fenômeno da liquefação de forma rápida e violenta. Os rejeitos perderam a sua forma sólida e se tornaram uma massa fluida e viscosa, que rompeu o dique da barragem e desceu pela encosta em alta velocidade. A lama atingiu a área administrativa da Vale, a comunidade de Vila Ferteco e o rio Paraopeba, causando mortes, destruição e poluição. O rompimento da barragem de Brumadinho foi um dos maiores desastres ambientais e humanos da história do Brasil e do mundo. Ele expôs as falhas na fiscalização, na gestão e na segurança das barragens de rejeitos no país. Neste sentido, foi colocada em vigor a Lei nº 14.066 de 2020, que proíbe a construção ou o alteamento de barragem de mineração pelo método a montante. A esperança é que o Brasil siga aprendendo a lição. A ciência e os avanços tecnológicos podem nos ajudar a entender os mecanismos que levaram ao rompimento da barragem e a buscar soluções para evitar que isso se repita. Contudo, é indispensável a atuação da ética, da responsabilidade e da conscientização dos agentes envolvidos na exploração mineral e na construção das barragens. Assim como os conceitos e estudos de fenômenos de transporte nos permitem compreender os processos de movimentação na natureza ao longo do tempo, também desempenham um papel crucial, tanto na prevenção quanto na resposta a tragédias como essa. E por hoje é isso, fenomenais. Se vocês gostaram do nosso vídeo, não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Até a próxima, tchau!